Olá, a minha mãe era humana, sensível, perspicaz. Era acima de tudo e em todos os pormenores prática. Mas mais do que isso, ela pertencia àquela parte do género humano que entende como as coisas funcionam e funciona com elas. Um papel bastante sombrio. O meu pai percebia muito bem. Era um homem do campo, mas a sua atitude manifestava-se como um protesto. Quando alguma coisa tinha que ser feita, decidida, quando um último esforço estava sendo feito pela minha mãe. Portanto, vai ser mesmo assim, não é? Dizia ele com zanga irónica, que era também admiração. A natureza, dizia ele, capitulando, é tudo muito bonito, mas tem que ser mantida no seu lugar. Mas a minha mãe, sendo a natureza o seu elemento e, na verdade, o seu dever e o seu fardo, não perdia tempo com filosofias sentimentais. Para ti está tudo muito bem, não é? Dizia com humor. Com humor, ainda que isso a matasse, mas ressentida também. Porque não era o meu pai quem afogava os gatinhos, disparava contra a cobra, quem matava a galinha doente ou quem queimava enxofre no ninho das formigas brancas. O meu pai gostava de formigas brancas, divertia-se a observá-las. O que torna ainda mais difícil de entender como se chegou ao assustador fim de semana em que fiquei sozinha com o meu pai e cerca de 40 gatos. Tudo o que recordo desse tempo como explicação possível é a observação: ela ficou piegas e não aguenta afogar um gatinho. O que era dito com impaciência, com irritação e, por minha parte, com cólera fria e dura. Nesse tempo, eu estava em luta com a minha mãe. Um combate de morte, um combate de sobrevivência. E talvez isso tivesse alguma coisa a ver com o assunto, não sei. Mas agora pergunto-me, aflita, que espécie de quebra na sua coragem teria acontecido? Ou teria sido um protesto? Que sofrimentos íntimos se expressavam assim? O que tentava ela realmente dizer durante o ano em que se recusou a afogar gatinhos ou a matar gatos que realmente deveriam ser mortos? E, enfim, porque se foi ela embora e nos deixou aos dois, sabendo perfeitamente, porque com certeza sabia, uma vez que isso era uma óbvia e frequente ameaça, o que iria acontecer? Um ano ou menos de recusa da minha mãe a funcionar como regulador, árbitro, equilíbrio entre sensatas e insensatas proliferações da natureza, tinha dado como resultado que a casa e as construções em volta da casa e a mata que rodeava a quinta ficaram infestadas de gatos. Gatos de todas as idades, gatos domésticos e bravos e em estádios intermédios, gatos sarnentos e zarolhos e estropiados e aleijados. Pior, havia meia dúzia de gatas com gatinhos. Nada nos podia defender de nos tornarmos em poucas semanas no campo de batalha de uma centena de gatos. Tinha que se fazer alguma coisa. Disse o meu pai, disse eu, diziam os criados. A minha mãe apertava os lábios, não disse nada, foi-se embora. Antes de ir, despediu-se da sua gata favorita, uma velha tigrada que era a mãe de todos. Afagou-a suavemente e chorou. Isso recordo, o meu sentimento de gratuidade de tudo aquilo, porque não podia entender o desespero daquelas lágrimas. Assim que ela partiu, o meu pai disse várias vezes: bom, tem que ser feito, não tem? Tinha, sim. E ele telefonou ao veterinário da cidade.
coisa que não foi fácil. A linha do telefone era partilhada por outros 20 fazendeiros. Era preciso esperar até que os mexericos e as notícias das quintas se silenciassem. Telefonar então para a central e pedir uma ligação para a cidade. Eles telefonavam de volta quando houvesse uma linha livre. Podia demorar 1 hora, 2 horas, o que tornou as coisas muito piores. Tivemos que esperar, olhando os gatos, desejando que todo aquele horroroso assunto estivesse resolvido. Sentámo-nos, um ao lado do outro, na mesa da sala de jantar, esperando que o telefone tocasse. Finalmente apanhámos o veterinário, que disse que a maneira menos cruel de matar gatos adultos era com clorofórmio. Só havia uma drogaria em Sinoia, a mais de 20 quilómetros. Fomos até Sinoia, mas a drogaria estava fechada para o fim de semana. De Sinoia telefonámos para Salisbúria e pedimos a um droguista que mandasse uma garrafa grande de clorofórmio por comboio no dia seguinte. Ele disse que ia tentar. Nessa noite, sentámo-nos à frente da casa, sob as estrelas. Era aí que passávamos os serões, exceto quando chovia. Estávamos infelizes, zangados, culpados. Fomos para a cama cedo para que o tempo passasse mais depressa. No dia seguinte era sábado. Fomos de carro até à estação, mas o clorofórmio não vinha no comboio. No domingo, uma gata deu à luz 6 gatinhos. Eram todos deformados. Cada um deles tinha uma deficiência. Consanguinidade, disse o meu pai. Sendo verdade, era espantoso que em menos de 1 ano os cruzamentos consanguíneos pudessem ter transformado uns quantos animais saudáveis num exército de aleijados, doentes e desgraçados. O criado fez desaparecer os novos gatinhos e passámos outro dia de sofrimento. Na segunda voltámos à estação, esperámos o comboio e voltámos com o clorofórmio. A minha mãe ia regressar na segunda-feira à noite. Arranjámos uma grande lata de biscoitos, estanque, e pusemos um infeliz e velho gato doente dentro dela com um tampão ensopado em clorofórmio. Não recomendo este método. O veterinário tinha dito que era instantâneo, mas não é. Por fim, os gatos foram reunidos e colocados num dos quartos. O meu pai entrou no quarto com o seu revólver da Primeira Grande Guerra. Mais fiável, disse, do que uma pistola. A arma soou uma vez e outra e outra e outra. Os gatos que ainda não tinham sido apanhados pressentiram o seu destino e começaram a assanhar-se e a berrar por toda a mata, com as pessoas atrás deles. O meu pai saiu do quarto a certa altura, muito branco, com os lábios apertados de raiva e os olhos secos. Estava enjoado. Praguejou um bom bocado, depois voltou para o quarto e os disparos continuaram. Por fim saiu. Os criados entraram e levaram os cadáveres para o poço abandonado. Alguns gatos escaparam. 3 nunca regressaram à casa assassina. Devem ter-se tornado bravos e arriscado a sua sorte. A minha mãe, quando regressou da viagem e o vizinho que a tinha trazido já se fora embora, andou calada e sem comentários pela casa, onde havia agora apenas uma gata, a sua velha favorita, dormindo na cama dela. Não tinha pedido que esta gata fosse poupada, porque estava velha e não muito bem de saúde, mas esperava que assim fosse. Sentou-se, ficou muito tempo fazendo-lhe festas e falando com ela. Depois veio para a varanda. Aí estávamos eu e o meu pai, os assassinos, e como tal nos sentindo. A minha mãe sentou-se, o meu pai enrolou um cigarro, as suas mãos ainda tremiam. Olhou para ela e disse: isto não pode voltar a acontecer. E acho que nunca mais aconteceu.
Fiquei zangada com o holocausto dos gatos, porque poderia ter sido evitado. Mas não me lembro de ter pena. Estava vacinada contra isso pela angústia que me causara a morte de um gato alguns anos antes, quando eu tinha 11 anos. Eu dissera então sobre o frio e pesado corpo em que se tornara inexplicavelmente a criatura leve como uma pena do dia anterior. Nunca mais. Mas tinha jurado o mesmo antes, sabia-o. Quando tinha 3 anos, contaram-me os meus pais, saí para passear com a minha ama em Tiarão e, apesar dos seus protestos, apanhei na rua um gatinho esfomeado e levei-o para casa. Era o meu gatinho, contaram-me que eu disse, e lutei por ele enquanto todos lá em casa se recusavam a acolhê-lo. Lavaram-no com permanganato porque estava imundo e a partir daí passou a dormir na minha cama. Não deixava que o tirassem de ao pé de mim. Mas claro que devem tê-lo tirado porque deixámos a Pérsia e o gato ficou. Ou talvez tivesse morrido. Talvez. Mas como poderei saber? De qualquer maneira, algures lá atrás, no tempo, uma menininha lutou por e ganhou um gato que lhe fez companhia durante dias e noites. E depois a menininha perdeu-o. Depois de uma certa idade, às vezes muito cedo para alguns de nós, já não há pessoas novas, nem bichos, sonhos, caras, acontecimentos. Tudo já aconteceu antes, apareceu antes, com máscaras diferentes, diferentes roupas, outra nacionalidade, outra cor. Mas é o mesmo, o mesmo. E tudo é um eco e uma repetição. E não há dor que não seja uma recorrência de outra coisa lá atrás na memória que se expressa numa angústia inacreditável. Dias de lágrimas, solidão, conhecimento de traição. E tudo por um pequeno, magro gato moribundo. Estive doente no inverno. O que foi inconveniente porque o meu grande quarto tinha que ser caiado. Puseram-me no quartinho ao fundo da casa. A casa, quase, mas não exatamente, no cume da colina, parecia sempre prestes a escorregar para os campos de milho em baixo. Este quarto pequenino, apenas uma fatia do fim da casa, tinha uma porta sempre aberta e janelas sempre abertas, apesar do frio ventoso de um julho com céus de um interminável azul claro. O céu cheio de sol. Os campos com luz do sol, mas frio, muito frio. A gata, uma persa cinzento-azulada, chegou à minha cama, ronronando, e instalou-se para partilhar comigo a minha doença, a minha comida, a minha almofada, o meu sono. Quando eu acordava de manhã, a minha cara sentia a roupa da cama semi-gelada. O lado de fora do cobertor de pele sobre a cama estava frio. O cheiro da cal fresca no quarto ao lado era frio e ascético. O vento levantando e depositando poeira fora da porta era frio. Mas na curva do meu braço, um leve calor ronronante. A gata, a minha amiga. Atrás da casa, uma selha fora colocada na terra fora da casa de banho para apanhar a água dos banhos. Não havia canos levando água, nem torneiras naquela quinta. A água, quando necessária, era trazida num carro de bois do poço, que ficava a cerca de 2 quilómetros. Durante os meses da estação seca, a única água usada no jardim era a água suja dos banhos. A gata caiu na selha quando estava cheia de água quente. Berrou, foi tirada para o vento frio, lavada com permanganato, porque a selha estava suja com folhas e pó, além da água ensaboada. Foi enxugada e posta na minha cama para aquecer. Mas espirrava e arquejava e ficou escaldante de febre. Tinha uma pneumonia.
Demos-lhe os remédios que tínhamos em casa, mas isto foi antes dos antibióticos e ela morreu. Durante uma semana esteve nos meus braços, ronronando, ronronando, com uma vozinha trêmula, rouca e áspera, que se tornou cada vez mais fraca até ficar silenciosa. Lambia a minha mão, abria os enormes olhos verdes quando a chamava pelo nome e lhe implorava que vivesse. Fechou os olhos, morreu e foi atirada para o poço fundo, com mais de 30 metros de profundidade, que secara, porque houve um ano em que os veios de água subterrâneos mudaram de curso e deixaram aquilo que nós tínhamos acreditado ser um poço fiável, transformado numa cavidade seca, gretada e rochosa, que depressa se encheu de lixo, latas e cadáveres. Assim foi. Nunca mais. E durante anos comparei gatos nas casas dos amigos, gatos nas lojas, gatos nas quintas, gatos nas ruas, gatos nos muros, gatos na memória, com aquela doce e ronronante criatura cinzento azulado que para mim era o gato insubstituível. Além disso, por vários anos a minha vida não incluiu extras, supérfluos, adornos. Gatos não tinham lugar numa existência passada a mudar de um lugar para o outro, de um quarto para o outro. Um gato necessita tanto de um lugar como de uma pessoa para os tornar seus. Por isso, só 25 anos mais tarde, a minha vida voltou a ter espaço para um gato. Até amanhã.